Hoje a gente vai falar sobre o Calvário de Jesus. É uma aula muito forte, mas é muito bonita. Eu procurei não ficar ligada ao sofrimento e sim, à redenção espiritual, aquilo que ela representa realmente. Então, é uma aula para a gente estar assim com o coração muito aberto. Para a gente, vou pedir para que vocês, a hora que a gente fizer a oração, para que a gente entre um pouco aqui em sintonia com os mentores da casa, os mentores da escola, para que a gente fique realmente o coração leve, para poder sentir o que essa aula representa e o que representa essa passagem na nossa vida. Tá bom? Tá? Vamos fechar os nossos olhos agora. Vamos respirar calmamente, esquecendo das nossas preocupações do dia. Vamos concentrar toda a nossa atenção aqui agora, nessa aula, pedindo a orientação dos nossos mentores individuais, que nos dão segurança e auxílio. Nós vamos elevando a nossa vibração, iluminando a nossa aura, que agora se expande e se entrelaça com a de todos os companheiros, formando uma corrente fluídica, com o coração sereno, repleto de luz, de tranquilidade. Nós vamos agradecendo aos mentores da casa, aos trabalhadores da escola, pela preparação, pelo auxílio e orientação. Levando um pouco mais a nossa vibração, nós vamos sintonizando com as fraternidades do espaço, que atuam ativamente no planeta Terra, ajudando a humanidade, principalmente aqueles que agora passam por sofrimentos. Levamos um pouco mais a nossa vibração. Chegamos até Ismael, preposto de Jesus perante a pátria brasileira, pedindo para que ele ajude na condução do nosso país, ajude aos governantes, a todos aqueles que têm a responsabilidade de conduzir o povo brasileiro. Levando ainda mais um pouco a nossa vibração, chegamos até Maria de Magdala, nossa irmã exemplo de reforma íntima, aquela que abandonou a tudo para seguir o Divino Mestre. Chegamos até Maria de Nazaré, nossa mãe, que nos cobre com um manto sagrado, alivia as nossas dores, nos acalma, nos acalenta, nos leva até o nosso Mestre, que nos recebe calorosamente com um abraço, principalmente no dia de hoje. Com a energia do Mestre, com o coração iluminado, nós chegamos até Deus Pai, onde nós nos curvamos humildemente, fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia no Senhor a conquistar a verdade. Abençoa nosso esforço para o teu
és a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos força para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Joia. Tá, então hoje, né, a gente começando aqui, na aula 44, nós vamos falar sobre o Calvário de Jesus. Bom, só para a gente relembrar um pouco, para a gente estar contextualizando aqui algumas situações, Jesus, né, era o prenúncio de grandes mudanças. Ele representava a esperança, né, para a população que vivia, né, em muito sofrimento. Mas o povo não compreendia muito bem isso. Ele era o Messias esperado, né? As pessoas, muitos o reconheceram como o Messias. Quando ele começou a fazer os milagres, quando aconteceram algumas situações, eles viram que Jesus era aquele Messias anunciado. E para eles era uma grande esperança. Tá? E aí a gente vai lembrar aqui da entrada dele em Jerusalém, em cima do burrinho, né? nas festividades de Páscoa, onde ele foi saudado ali como rei dos judeus. Mas, ao mesmo tempo, né, para aqueles que estavam no poder, existia um temor muito grande de que as coisas não seriam mais como eram antes. Então, Jesus representava uma ameaça, né, para aqueles que estavam no poder. E aí a gente passou pela última ceia, né, onde Jesus primeiro, ele reuniu os apóstolos ali, né, como seus amigos, né, onde ele chegou e disse que eles não eram mais seus servos, seriam seus amigos, e demonstrou a grandeza daquele que serve quando lavou os pés dos discípulos, dizendo que o maior no reino de Deus é aquele que mais serve, aquele que tem mais amor é aquele que mais serve. Ele demonstrou amor aos seus discípulos, né, preparando-os para que eles pudessem dar o testemunho dos seus ensinamentos. É o momento onde ele fortalece aquela aliança que ele havia estabelecido com os discípulos. Então, a gente viu lá para trás, em outras aulas, que Abraão representa a primeira aliança com Deus, a aliança do monoteísmo. Jesus, ali naquele momento, ele faz uma nova aliança, onde ele vai demonstrar a vitória do Espírito sobre a matéria. E a aliança no sentido de que ele estaria ali com seus discípulos, né, amparando e auxiliando o tempo todo. Bom, essas aulas a gente já viu, né? Depois nós vimos lá, né, o julgamento de Jesus, lá perante o Sinédrio. Ao povo, ele representou um consolo e uma esperança na vida futura. Aos doutores da lei, aqueles poderosos, né, Jesus, ele foi mais enérgico com eles, né, porque eles tinham a responsabilidade de ensinar. E ali ele contestou aquela leitura religiosa mais pautada nas formas do que na essência, mas ele não foi compreendido, né, nesses questionamentos, né? E ali ele questionava a ausência de frutos na condução da religiosidade, como, por exemplo, na parábola da figueira seca, onde ele veio e disse que só tinha folhas, né? Era muito exuberante, mas não tinha fruto.
Bom, e aí ele tem lá o julgamento perante o Sinédrio, ele foi condenado, mas o Sinédrio queria levar Jesus aos romanos. Por quê? Eles queriam que ele fosse sacrificado, porque não queriam que ele tivesse somente um julgamento religioso. Eles queriam afastar a ameaça do Cristo e eliminar a ideia, porque para os romanos, os judeus naquela época, a crucificação ela representava ali uma pena infamante, né? Tornava o inimigo, o indivíduo maldito, ninguém falava mais naquela pessoa. Então, a intenção do Sinédrio era realmente desaparecer com qualquer ideia de Jesus. E aí Jesus, então, foi condenado à crucificação, tá? Porque a mensagem dele não foi compreendida, mas ele deixou sementes. Então, essas aulas aqui, só fazendo um apanhado rapidinho do que a gente já viu, para dar a introdução da aula de hoje. E hoje a gente vai falar ali da crucificação. Bom, a gente conhece ali, né, como martírio, via crucis, tem vários nomes. Então, e como eu falei, às vezes as pessoas ficam muito ligadas no sofrimento, né, naqueles castigos físicos, que Jesus realmente foi torturado. Mas isso não é isso, né, só isso que traz a grandeza do Cristo, né? É tudo, toda a vida dele. Então, Jesus ele sofreu açoites, bofetadas, zombarias, eles o despiram, envolveram no manto escarlate, colocaram uma coroa de espinhos e um caniço na mão, zombando do rei dos judeus, né? Eles batiam com um caniço em sua cabeça, cuspiam e o ridicularizavam. Jesus guardou silêncio. Então, essa atitude dele é algo que a gente deve pensar muito. Por que ele ficou em silêncio? Durante a vida toda dele, ele contestou, durante a missão pública dele, ele contestou muitas coisas. E aí, de repente, nesse momento, ele guardou silêncio, ele não respondeu a nada, ele se entregou totalmente. Isso é algo que a gente deve estar pensando. Por quê? Ele fez isso, né? Jesus, tudo que ele fazia sempre tinha um objetivo. Nada, nenhuma palavra, nenhuma atitude dele era em vão. Bom, e aí, ele lá carregando a cruz, avançava com grande esforço e toda vez que se retardava, contínuas vezes gastadas do açoite, suas vestes se colavam ao corpo ferido e suarento, seus pés iam deixando marcas sangrentas no chão por onde passavam. A notícia corria e as pessoas iam se juntando no percurso. Mulheres que choravam, impotentes, pedindo misericórdia para o flagelado. Cada vez que caía sob o peso da cruz, era chicoteado, levantando-se com muito esforço. Aí apareceu Simão, Cirineu, que no livro fala que ele era essênio, né, o Redentor, fala que ele era essênio, amigo de Nicodemos, se compadeceu de Jesus e carregou a cruz até o Gólgota. E aí, pessoal, fazendo parênteses, né, desse momento, a gente tem um conto aqui de Humberto de Campos que se chama Na Hora da Cruz. E aí a gente já começa a ver um pouquinho quem é Jesus, né? Vamos tirar um pouco aquela ideia daquele homem que estava ali, que às vezes a gente acaba pensando que ele ficou com medo, né? Ele sabia de tudo aquilo, e aí chegou na hora ele teve um pouco de receio, né? Tem algumas coisas que falam assim. Ou então falando só do sofrimento, de toda aquela tortura que ele recebeu. Então a gente vai sair um pouco disso e nós vamos adentrar um pouquinho mais, né, no coração e na mente do nosso mestre. Quando o mestre se afastou do pretório, suportando o madeiro a que fora sentenciado pelo povo em desvario, pungentes reflexões lhe assomavam ao pensamento. Que fizera senão o bem? Que desejara os perseguidores senão a bênção da alegria e a visitação da luz? Quando receberiam os homens o dom da fraternidade e da paz? Devotara-se aos doentes com carinho, afeiçoara-se aos discípulos com fervor. Entretanto,
Sentia-se angustiadamente só. Doíam-lhe os ombros dilacerados. Ó Pai, refletia, avançando dificilmente, que fiz para receber semelhante flagelação? Por que a cruz? Continuava meditando, agoniado. Por que lhe cabia tolerar o martírio reservado aos criminosos? Lembrou as crianças e as mulheres simples da Galileia, que lhe compreendiam o olhar, recordando saudoso o grande lago, onde sentia a presença do Todo-Compassivo na bondade da natureza. Aqui, fazendo um parênteses, na aula passada, acho que a Micheline perguntou se havia alguma possibilidade de que Jesus não fosse crucificado. Então, é assim, que às vezes é um pouco difícil de entender isso. Jesus já sabia o que aconteceria com ele. Ele sabia porque ele conhecia a humanidade. Ele sabia do que as pessoas eram capazes, ele sabia que aquelas ideias não seriam bem recebidas por aqueles que tinham os interesses contrariados, mas não existe determinismo na lei de Deus. Nós temos o livre-arbítrio, então havia sim a possibilidade de as pessoas não fazerem aquilo que elas fizeram. Porque se a gente pensar que ele veio porque ele precisava passar por aquilo, então a gente está já determinando, algo para seria assim um peso e um erro muito grande que já seria colocado nas costas da humanidade. Isso não existe. Nós temos o livre-arbítrio, Só que ao mesmo tempo, Jesus, como um Cristo, ele já sabia já. Então, assim, não foi surpresa para ele passar por tudo que ele passou. Mas, vamos dizer que ele tinha a esperança de que as pessoas tivessem uma outra atitude? Eu creio que não, porque se ele já sabia, mas ele tinha, nesse momento aí em que ele está ali refletindo, era realmente uma reflexão e assim um sentimento de piedade com aqueles que estavam ali naquele momento, passando por aquela situação e tomando aquelas atitudes. Então ele olhava ali não com um olhar de condenação, mas com um olhar realmente de tristeza, porque ele fez o bem, ele ensinou tantas coisas e as pessoas não aprenderam, assim como a gente às vezes ensina um filho e o filho não faz aquilo que a gente está ensinando e a gente fica triste por aquilo que está acontecendo com ele. Então era nesse sentido que Jesus estava ali naquele momento. E observando a turba irada, ó sublime transformação, notou que os circunstantes estavam algemados a tremendas cruzes, invisíveis ao olhar comum. O primeiro que pôde analisar particularmente foi Joabe, o cambista, velho companheiro de Anás, dos negócios do templo. Ele se achava atado ao lenho da usura, vociferava aflito, escancarando a garganta sequiosa de ouro. Não longe, Apolônio, o soldado da corte, mostrava-se agarrado à enorme cruz da luxúria, repleta de vermes vorazes, a lhe devorarem o próprio corpo. Caleb, o incensador, berrava frenético, entretanto, apresentava-se jungido ao madeiro do remorso por homicídios ocultos. José de Arimateia, o amigo generoso que o seguia discreto, achava-se pesado ao frio lenho dos deveres políticos, e Nicodemos, o doutor da lei, junto dele, vergava mudo sob o estafante madeiro da vaidade. Todas as criaturas daquele estranho ajuntamento traziam consigo flagelações diversas. O mestre reconhecia-as acabrunhado. Eram cruzes da ignorância e miséria, de revolta e concupiscência, de aflição e despeito, de inveja e iniquidade. Então ali ele estava vendo as pessoas, cada um com seus sofrimentos.
Cada um deles tinha um erro, mas o erro sempre traz um sofrimento para aquele que erra. Então Jesus olhava a cada um deles, vendo cada um deles a cruz que carregava. Tentou concentrar-se em maior exame, contudo, piedosas mulheres em lágrimas acercavam-se dele de improviso. Todas exibiam asfixiantes padecimentos. Viu que entre elas, Maria de Cleófas trazia a cruz da maternidade dolorosa, que Maria de Magdala pranteava sobre a cruz da tristeza, e que Joana de Cusa, que viera igualmente às celebrações da Páscoa, sofria sob o madeiro do casamento infeliz. Era preciso caminhar. Foi então que o celeste benfeitor, acariciando a própria cruz que Simão, o sirineu, passara a carregar, nela sentiu o precioso rebento de esperança, com que o Pai amoroso lhe agraciara o testemunho, a fim de que as sementes da renovação espiritual felicitassem a humanidade. Aqui a gente vai fazer uma pequena reflexão nesse trecho. Quanto temos em nós de Simão Sirineu, da multidão que condenou Jesus e dos soldados que o torturaram? Então, isso é algo que a gente deve pensar, porque ninguém é totalmente mal, ninguém é totalmente bom. Nós temos ali um pouco, de Simão, nós temos um pouco daquela multidão que condena, e nós temos um pouco daqueles soldados que torturam, que zombam, que fazem um pouco de maldade. Então, a nossa reflexão é o quanto nós temos de cada um deles. O quanto estamos correspondendo às esperanças que o Cristo deposita em nós. Porque ali, quando ele, passando por tudo aquilo, ele olhando com aquele olhar de piedade para aquelas pessoas, de repente ele viu lá Simão Sirineu, alguém que tocou o coração dele, E ali alguém que acendeu um pouco, a chama da esperança, como um consolo de Deus, dizendo que, olha, a sua mensagem vai ser compreendida. Então, nós devemos pensar assim, quanto é que nós estamos compreendendo a mensagem de Jesus, porque nós estamos aqui na escola já há mais de um ano, um ano e meio aí, ouvindo muitas mensagens que tocam o nosso coração. O quanto essas mensagens estão sendo compreendidas e o quanto nós estamos correspondendo a esse ensinamento de Cristo. Voltando então para o nosso tema, a crucificação. Então Jesus ele foi assim torturado, muito torturado. Ele não aguentava mais realmente carregar a cruz quando Simão tomou a cruz, para carregar, e os dois foram lá depois levando ali chicotadas, sendo chicoteados tanto o Jesus quanto o Simão. E aí eles subiram, para o Gólgota. Muitos não subiram o morro por causa do lugar. Era um lugar horrível, cheio de esqueletos amontoados, várias cruzes erguidas, algumas com condenados ainda vivos, gemendo, pregados nela. Havia mais 2 outros condenados do bando de Barrabás. Jesus ficou no meio. A gente sabe, todo mundo sabe muito da história, Os soldados, então, tomaram a cruz dos ombros de Simão, deitaram-na no chão, trouxeram Jesus, despiram-no e o colocaram na cruz e com um martelo cravaram pregos nas mãos e nos pés. Então, eu fico imaginando isso. Quando eu era criança, que eu fiz o catecismo, eu não me lembro nada assim, do catecismo, para falar a verdade. Mas eu lembro da crucificação. Para mim foi tão chocante, eu era criança na época, foi tão chocante saber que alguém pregou um prego na mão, nos pés de uma pessoa, que eu não tinha ideia de quem era Jesus naquela época. Para mim aquilo foi tão impressionante que eu me lembro do lugar, eu lembro eu indo embora, eu lembro dos lugares que eu passava, eu lembro da igreja, eu lembro de tudo, assim, foi uma coisa que me marcou bastante. Bom, e aí eles escreveram lá na cruz, aquela inscrição lá em
Cristo, que é o Rei dos Judeus. E junto à cruz somente permanecia a guarda e mais afastado um grupo de mulheres que choravam em silêncio. Ele ficou lá, como ele era uma pessoa jovem e como a cruz ela era algo assim muito martirizante, né? Que as pessoas ficavam penduradas, aí começava, o corpo pendia para frente, fechava a garganta, sufocava. Então, não era simplesmente a dor de ficar ali preso por um prego, né? Era a posição em que ficava e na forma que eles ficavam, eles sentiam muita sede. Mas também o condenado poderia ficar dias ali, né, sofrendo, agonizando naquela cruz. E ali existiam várias situações que eles queriam realmente acabar logo com Jesus, eles para não ficar por causa das celebridades da Páscoa, então eles quebravam os ossos dos condenados para que eles morressem logo, era uma coisa assim horrível mesmo, horrível. E Jesus ele não ficou muito tempo lá, ele ficou pouco tempo na cruz, ali em agonia. Então, num dos últimos momentos, eles ouviram o seu murmúrio angustiado, pedindo água. Um dos guardas colocou uma esponja na boca de uma lança, embebeu-a em vinagre e levou à altura de seus lábios arroxeados. Os soldados, zombando, riam de seu gesto de repulsa, enquanto Jesus exclamava: perdoa-lhe, Pai. Perdoa-lhes, Pai, não sabe o que fazem. Então, assim, a primeira coisa que a gente chama muita atenção nossa nisso é a forma como Jesus ele se entregou e a forma como ele se conduziu diante do sofrimento. Porque ali, sofrendo todas as dores que um corpo físico, né, pode sofrer, e ele sentia, porque ele tinha um corpo, e ele sentia dor, como qualquer um de nós, ele em nenhum momento pensava nele, nem na dor, e nem nas pessoas que estavam causando aquela dor. Ele se compadecia de todo o erro ali sendo cometido, ele se colocou em silêncio, ele se colocava em oração e ainda pedindo perdão para Deus, né? Pedindo perdão pelas pessoas que estavam ali cometendo aqueles erros. E aí, gente, assim, eu não quis ficar falando muitos detalhes ruins, né, tristes de todo esse momento. Essa história da crucificação é algo que a gente sabe, todo mundo conhece muito, não tem muito o que ficar falando. Então, eu preferi me apegar realmente em outro aspecto dessa passagem. E aí, eu peguei um conto de Humberto de Campos, que eu até coloquei no WhatsApp, não sei se vocês leram, entraram para ler, que é lindo, é lindo. Mostra quem é que estava naquela cruz. Ele era o governador planetário, não era simplesmente um missionário. É um anjo, um arcanjo. A gente vê que era algo assim, era alguém extremamente bom, extremamente evoluído. E aí, enquanto acontecia todo aquele martírio, né, aquela coisa horrível, aí fora isso, onde as pessoas não conseguiam enxergar, existia todo um amparo espiritual para Jesus. Enquanto o mestre agonizava na cruz, rasgou-se o véu em Jerusalém e entidades angélicas em grupos extensos desceram sobre o Calvário doloroso. Fios de claridade indefinível passaram a ligar o madeiro ao firmamento, embora a tempestade se anunciasse à distância. O Cristo, de alma sedenta e opressa, contemplava a celeste paisagem, aureolado pela glória que lhe bafejava a fronte de herói, e os emissários do paraíso chegavam, em bandos, a entoarem cânticos de amor e reconhecimento que os tímpanos humanos jamais poderiam perceber. Os anjos da ternura rodearam-lhe o peito ferido, insuflando energias novas. Os portadores da consolação ungiram-lhe os pés sangrentos com suave bálsamo.
Os embaixadores da harmonia, sobraçando instrumentos delicados, formaram coroa viva ao redor de sua atribulada cabeça. Os distribuidores de justiça, depois de lhe oscularem as mãos quase irtas, iniciaram a catalogação dos culpados para chamá-los a esclarecimento, a reajuste em tempo devido. Os doadores de carinho, em assembleia encantadora, postaram-se à frente dele e acariciavam-lhe os cabelos empastados de sangue. Os enviados da luz acenderam focos brilhantes nas chagas doloridas, fazendo-lhe olvidar o sofrimento. Trabalhavam os mensageiros do céu em torno do sublime condutor dos homens, aliviando-o, exaltando-o, como a lhe prepararem o banquete da ressurreição, quando um anjo aureolado de intraduzível esplendor apareceu, solitário, descendo do império magnificente da altura. Não trazia seguidores, e, se abeirando do Senhor, beijou-lhe os pés, entre respeitoso e enternecido. Não se deteve na ociosa contemplação da tarefa, que naturalmente cabia aos companheiros, mas procurou os olhos de Jesus dentro de uma ansiedade que não se observara em nenhum dos outros. Enlaçou o busto do inesquecível supliciado com inexcedível carinho e colocou por um instante o ouvido atento em seus lábios, que balbuciavam de leve. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram distintamente. O mensageiro solitário desprendeu-se então de lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos, e de imediato desceu do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas, a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Se os homens não lhe viram expressão de grandeza e misericórdia, os querubins em serviço também não lhe notaram a ausência. Mas, suspenso no martírio, Jesus contemplava-o confiante, acompanhando-lhe a excelsa missão em silêncio. Esse era o anjo divino da caridade. Nossa, essa história, esse conto é maravilhoso, gente. Imagina, então, esse era Jesus. Não era aquele corpo que estava sendo ali torturado. Ele era o mestre. Que, por um lado, ele estava ali olhando com piedade a todos aqueles que estavam em erro. E, por outro lado, ele estava ali sendo amparado pela espiritualidade superior. A tarefa mais sublime. E, por outro lado, né, ele estava ali, ao invés de se preocupar com ele mesmo, ele estava ali preocupado com Judas, preocupado em socorrê-lo, né? Mesmo ele tendo sido ali, de uma certa forma, traído por Judas, que a gente já viu em outras aulas, foi mais um erro do que uma traição, mas mesmo assim, né, ele estava ali exalando o amor a todos aqueles que estavam ao seu redor. Tem uma passagem também que ele chama Maria e fala: Maria, olha aqui o seu filho. João, olha aqui a sua mãe. Então, enquanto estava ali acontecendo tudo aquilo, ele estava preocupado em encaminhar João, encaminhar Maria, encaminhar Judas, em pedir a Deus pela humanidade, né? E esse era a tristeza dele, o desalento dele naquele momento, e não com ele mesmo. E aí cumpriu-se as profecias. Sentindo que o momento final chegara, Jesus concentrou-se de novo em si mesmo e exclamou: Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. No último esforço, levantou o corpo, ergueu a cabeça, murmurando: tudo está consumado. O guarda adiantou-se e feriu o corpo em um lado para verificar se realmente estava morto, pois estava também predito por Zacarias. E olharão para mim a quem transpassaram, e farão pranto sobre ele, e chorarão amargamente, como se chora sobre o primogênito.
Ele foi o oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Bom, essas daí são algumas profecias que falavam do Messias, né? E a forma como tudo aconteceu, cumpriu-se realmente as profecias. Muitos dizem que Jesus limpou os pecados do mundo, mas a sua crucificação e sofrimento não agiram de forma instantânea sobre os homens, retirando todos os pecados. O que se deve entender é que a sua mensagem e seu exemplo são tão fortes que despertam em nós a vontade de aperfeiçoamento próprio. Então, ali a gente vê que Jesus, ele cumpriu a missão e ao final ele se entregou, coisa que para a gente é muito difícil. A gente às vezes pede para Deus, ai Deus, né, faça a sua vontade, mas tem medo do que é a vontade de Deus, né? Então ali Jesus, ele é um exemplo de entrega total. E aí quando a gente fala que ele limpa os pecados do mundo, é que o exemplo dele é tão forte, tão grande, que a gente às vezes tem vergonha do que a gente faz, né? E a gente tem uma vontade muito grande de se aperfeiçoar e de melhorar a exemplo dele, para que a gente consiga um dia chegar perto dele. Bom, por que Jesus ele era chamado de Cordeiro de Deus? A gente, né, relembrando aí outras aulas, na aula lá sobre Abraão, quando fala de Aquedá de Isaac, né, da ternura de Isaac, então Deus pediu a Abraão para levar o seu filho ao monte para fazer o sacrifício. Abraão pega o jumento, 2 servos e vai, deixa o jumento no sopé do morro, os servos, e sobe sozinho com o filho. Subindo ao monte, Isaac pergunta onde está o cordeiro e Abraão responde que Deus proverá o cordeiro. Ele não conta para o filho que ele seria o sacrificado. Deus proverá o cordeiro, dizendo, ele responde que Deus proverá. Ao chegar no topo, Abraão amarra o seu filho e no momento do sacrifício, ele ouve uma voz dizendo para não fazer mal ao filho, que Deus havia providenciado um cordeiro que iria substituir Isaac. O cordeiro estava amarrado pelo chifre. Abraão então desata o filho e sacrifica o cordeiro. Desce sozinho e vai embora. Essa é a história resumida, né, do sacrifício de Abraão, que é considerado ali, né, o pai da fé, aquele que cumpriu todas as ordens de Deus, inclusive ele iria sacrificar o próprio filho. Só que aí aqueles que estudam, né, as escrituras, eles começam a ver algumas situações assim que não entenderam, né? Primeiro, onde é que estava o filho? Porque ele vai embora sozinho, ele vai lá para lá com o filho, com os servos e com o jumento. E aí ele vai embora sozinho. Onde ficou? Onde estava o filho? Onde ficou o jumentinho e onde estavam os servos. E aí dessa história que nasce a tradição de que o jumentinho ficou para aguardar o Messias prometido, que viria montado nele. Então Deus poupou o único filho de Abraão, providenciando a ele um cordeiro. E nessa história aí tem um simbolismo muito grande, que é o sacrifício do justo, a oferenda do justo. Então, quando a gente começa a estudar um pouco aí o Velho Testamento, depois a gente estudando as passagens, né, os ensinamentos de Jesus, a gente vai ver que Jesus, muitas vezes, ele começa a resgatar símbolos do Velho Testamento. Como a gente está, assim, estudando a nossa religiosidade, então a gente é muito pautado em símbolos. Mesmo a gente, quando a gente começa a ir buscar, entrar nesse caminho, quando a gente começa a receber mensagens, a gente recebe alguns símbolos e a gente começa a entender esses símbolos, né? E aí, nessa história, então, surge ali o símbolo do Messias que viria montado no jumentinho, e começa a surge também a história do Cordeiro de Deus, né, que seria sacrificado para limpar, né, os pecados da humanidade, que seria aquele que viria ali trazendo, né, uma
uma nova mensagem à humanidade. E aí eu vou passar para vocês um vídeo do Haroldo rapidinho, que ele fala da Páscoa, mas ele fala exatamente desse momento, que é a aula de hoje e da aula que vem também, que a Joana vai falar sobre a ressurreição. Então, vou passar aqui para vocês. Rapidinho para a gente estar refletindo aqui, tá? Nós estamos nos aproximando de uma grande celebração cujas raízes repousam no judaísmo, mas que foram absorvidas pelo mundo cristão, pelo cristianismo, e depois, de certo modo, deturpadas e se transformaram na celebração atual da Páscoa, com seus coelhinhos, com seus ovos da Páscoa e com uma festa que quase não guarda nenhuma relação com a Páscoa genuína. O que é então a Páscoa? A Páscoa é uma celebração judaica do momento em que o povo foi libertado da escravidão no Egito. É importante salientar que quando nós falamos de Páscoa, nós estamos num universo que é o da religiosidade. Nós estamos no mundo religioso. E no universo da religiosidade, nós lidamos com símbolos, com metáforas. Por que isso? Porque a religiosidade tem a ver com sentimento. E religiosidade tem a ver com uma experiência pessoal, com a experiência que a criatura faz de Deus. Como ela experimenta Deus, como ela experimenta a vida, como ela experimenta a si mesma diante da vida e diante de Deus. É óbvio que é impossível traduzir uma experiência tão subjetiva, tão espiritualmente rica, com a linguagem da ciência, que é uma linguagem matemática, uma linguagem analítica, ou com a linguagem da filosofia, que é uma linguagem especulativa, cheia de um vocabulário complexo e às vezes até prolixo. Por essa razão, a religiosidade opta pela linguagem da metáfora, que é quase uma linguagem dos sonhos, uma linguagem onírica. E, portanto, a Páscoa tem muito dessa simbologia onírica do sonho. O que diz a Páscoa? Que o povo hebreu estava escravo há 400 anos no Egito. O Egito foi invadido então por um anjo da morte, mas naquelas casas que tivessem a marca de um sangue de um cordeiro, o anjo pularia aquela casa. Como o verbo pular em hebraico é pesar, daí vem Páscoa. A Páscoa então é o pulo do anjo. O pulo que ele dá nas casas que tem a marca do cordeiro e que, portanto, foram poupados da tragédia de perderem o filho mais velho da casa. Essa é a simbologia. Por que o cordeiro? E aqui é interessante. Na celebração da Páscoa judaica, o cordeiro ficava uma semana com a família. Eles pegavam o cordeirinho e ele ficava dentro de casa. Ali as crianças brincavam com o bichinho, criavam uma relação de afeto com ele. Daí uma semana, o animalzinho era quase que um membro da família. E então, ao entardecer da sexta-feira, toda a família se reunia e o animal era sacrificado. E tinha que ser assim. Porque se alimentar do cordeiro da Páscoa precisava ser uma experiência de dor. É a experiência da perda de alguém amado. Então a Páscoa tem a ver com essa experiência espiritual. A experiência da libertação espiritual, mas que é uma experiência de desilusão. E você não se desilude sem perder. Por isso, esse choque do cordeirinho sendo imolado. Com a vinda de Jesus, o que ele faz?
Ele convive com 3 anos com seus discípulos. Cura cegos, cura paralíticos, janta todo dia na casinha de Simão Pedro, cura até mesmo a sogra de Simão Pedro que morava com ele, trabalha com eles, acorda cedinho, vai pescar com eles, até o entardecer, convive com eles diariamente, participa das suas dores, sofre as imperfeições de cada um deles, e no momento final dos 3 anos, reúne os 12 e diz assim para eles: vocês vão me perder. Eu estou agora me despedindo de vocês, porque eu vou deixar o mundo corpóreo para voltar ao mundo incorpóreo. E vocês vão experimentar uma tremenda tristeza, uma profunda dor, porque vocês criaram uma conexão emocional comigo. Eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu aprendi, eu compartilhei com vocês. Eu amei vocês da maneira maior que eu poderia amar. Eu amei tanto que você, Pedro, vai me negar, vai me trair, mas eu continuo te amando e nada vai alterar o meu amor por você. Eu amo tanto você, Judas, que mesmo sabendo que você vai me trair, eu não estou te expulsando, eu estou comendo com você e eu te perdoo. Mas eu irei embora. E vocês vão viver a maior experiência de solidão e de ascensão espiritual das suas vidas. Mas o que eu posso prometer? Que do mundo espiritual estarei junto com vocês, vou ampará-los em todas as suas atividades e estarei eu mesmo do mundo espiritual comandando a expansão do cristianismo. Portanto, essa crise da morte é apenas um portal para a imortalidade, porque a vida não cessa no túmulo, e toda vez que vocês se sentirem solitários, toda vez que vocês sentirem falta da minha amizade, do meu amor, da minha dedicação, da minha presença, vocês vão se reunir, vão celebrar a Páscoa em minha memória, em memória da minha amizade, em memória do meu amor e, sobretudo, em memória da libertação de que eu sou mensageiro, porque Jesus veio libertar o homem da escravidão da matéria, da escravidão dos sentidos. Egito, em hebraico, chama-se Mitzrayim. Mitzrayim, em hebraico, é estreiteza, prisão. A matéria é opressora, os sentidos físicos são estreitos. A mensagem de Jesus é libertadora, porque ela vem trazer um amor incondicional, um amor que ama independente de. Portanto, é um amor que liberta. Então ele recomenda: reúnam-se, celebrem a Páscoa para celebrar o amor, para celebrar a minha dedicação e para celebrar a imortalidade da alma, a vida espiritual. Mas infelizmente os séculos passaram e nós transformamos a Páscoa em coelhos e ovinhos coloridos de chocolate, apagando completamente a dimensão espiritual e a experiência religiosa que a Páscoa propõe, que é uma experiência de Deus, é uma experiência de solidão, é uma experiência de amar e de se sentir amado. Não importam as circunstâncias. Isso é a Páscoa.
eu acho que o ano que vem, né, a gente precisa ter uma Páscoa diferente. Lembrar de tudo isso, lembrar da crucificação e ressurreição de Jesus. A gente aqui, então, só para fechar agora essa aula, a crucificação ali, ela representa um novo êxodo. É um marco de renovação para a humanidade. Jesus ele veio ressignificando todos os símbolos da Páscoa judaica. O cordeiro que foi imolado e que ao mesmo tempo é a sustentação para o êxodo, né? A gente viu lá que antes de eles saírem, né, do Egito, eles imolam lá o cordeiro, que eles, né, fazem um símbolo lá, né, para que o anjo da morte pule as casas que tinham o símbolo do cordeiro. E esse cordeiro também ele sustenta ali, como, né, porque eles se alimentam desse cordeiro e sustenta ali para a viagem que eles empreenderiam, o êxodo. Então aí Jesus ele vem para ressignificar esses símbolos. Moisés então libertou o povo da opressão material, mas Jesus representa um novo êxodo da humanidade inteira, libertando-nos da opressão dos sentidos, que é o orgulho, egoísmo, vaidade, arrogância. A cruz é um marco daquele cordeiro que indica uma nova Páscoa, uma vida nova. A ressurreição, que é a vitória espiritual. Naquela situação toda ali, Jesus ele sintetizou o sofrimento humano, todos os sofrimentos, né? A traição, o abandono, deu branco. Desculpa. Vou pensar, tá? Um pouco, volta um pouco. Então, assim, né, Jesus naquele momento ali, a crucificação, ela representa todos os sofrimentos humanos, todos que a gente pode imaginar, Jesus sofreu com os seus discípulos, com aquelas pessoas que estavam, que ele curou e que o renegaram, com aqueles que tinham interesses materiais, com aqueles que o torturaram. Então, a cruz é aquela experiência de dor, mas ele se entregou totalmente. Ele não se revoltou. Ele se entregou àquilo que ele tinha que fazer. Ele se entregou aos desígnios de Deus. Às vezes, para a gente passar por uma renovação, a gente precisa, às vezes, passar por uma dor, mas a gente não quer. Quando a gente passa por dores, a primeira coisa que a gente fala é: eu não queria ter passado por isso. Eu falo por mim, eu não queria ter passado por isso. Só depois que a gente vai entender que aquela dor, o que aquela dor significou dentro da gente, o que ela construiu dentro da gente. Então a cruz, né, ela significa essa renovação espiritual. Ela tem uma mensagem de desprendimento, uma mensagem libertadora do espírito, que após passar por essa dor, a gente após passar pela dor, a gente se liberta de algumas coisas que nos prendem. Jesus ali, enquanto ele estava na cruz, ele via o que cada pessoa estava presa. Alguns presos aos homicídios, que é a culpa, mesmo que a pessoa ache que não está fazendo nada errado, mas ela sabe. Alguns presos ali a convenções sociais, presos à matéria, a dinheiro, ao orgulho, à vaidade. Então, as pessoas, nós todos somos presos a muitas coisas que nos trazem sofrimento. A mensagem da cruz, ela traz essa mensagem de libertação espiritual. Jesus ali, ele não precisava da cruz. Ele não precisava se libertar de nada. Ele veio, e é por isso que se fala que ele veio para pagar os nossos pecados. Ele pagou pelos nossos pecados, pelos nossos erros, realmente. Ele se imolou, ele se entregou à cruz
para mostrar para nós que todo esse sofrimento ele é muito pequeno diante da libertação do espírito. Uma vez, aí uma historinha assim, bem boba, né? Eu passando por uma situação que assim, mexeu muito com o meu orgulho e minha vaidade, porque estavam regaçando comigo, assim, publicamente. Na mesma hora me veio assim, ó, Jesus aos olhos do mundo perdeu. E aí eu pensei, realmente. E aí eu me acalmei, porque naquela época, depois da crucificação, não aconteceu nada, nada que se pudesse ver realmente ali e que tivesse mudado a humanidade naquele momento. As pessoas continuaram na mesma vida, né? O Sinédrio ali achou que tinha ganhado a situação, que tinha acabado com Jesus, tinha acabado com as ameaças que eles tinham sofrendo. Então, assim, materialmente, o mundo continuou o mesmo, mas espiritualmente começou ali uma grande mudança na humanidade. Então, a cruz é isso que ela representa para a gente. Então, Jesus se deixa imolar como um cordeiro para inaugurar uma nova jornada, um novo êxodo, em busca da terra prometida, que não é um lugar, mas um verdadeiro estado de comunhão com o Pai. Então, toda aquela caminhada que nós vimos no deserto, que nós continuamos, que nós entendemos que nós estamos nessa caminhada, a mensagem da cruz, ela representa, assim, uma nova caminhada, uma nova jornada em busca daquele lugar que nós queremos tanto, que é o estado de comunhão com Deus. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Para terminar com a mensagem de Jesus, eu desejo a todos que essa aula fique no coração. Peço perdão, desculpas aí, porque eu não tive muito tempo para preparar, mas eu acho que a essência cada um de nós vai sentir, realmente. É uma aula que mexe muito com a gente, que mexe muito com o coração, com as nossas ideias. Eu espero que essa mensagem fique gravada no coração de cada um de vocês. Gratidão e até daqui a pouco.